Minha tia, aquela que sempre me olhou de cima, me disse uma frase que queimou minha pele e ficou marcada na minha alma: vai procurar um emprego de verdade. Eu devia ter percebido naquele momento que ela não me via como a sobrinha que sempre batalhou, mas só como a sombra da minha irmã gêmea, a favorita. A princesa que todo mundo idolatrava desde sempre. Ela sempre teve tudo: os olhares, os elogios, a atenção da família, até o respeito. E eu só tinha a sensação constante de não ser suficiente. Lembro do dia que ela falou isso com um sorriso condescendente, enquanto minha mão tremia segurando o currículo que eu mesma havia escrito com suor e lágrimas, tentando desesperadamente entrar naquele mercado de trabalho que parecia me expulsar a cada passo. Você devia tentar algo que preste, ela disse, cruzando os braços e olhando para mim como se eu fosse um peso. Era Natal. A festa estava cheia de rostos que não me olhavam nos olhos, todos babando pela minha irmã, a estrela da noite, que sorria satisfeitíssima, ignorando a minha presença como se eu fosse invisível. Minha tia, mais uma vez, ao lado dela, ria e falava coisas que eu não ouvia, mas que eu sabia serem sobre mim, sobre o quanto eu não dava certo, o quanto eu não tinha futuro. Naquele momento, uma vontade violenta de sumir me tomou, mas eu me mantive ali, porque o que eu realmente queria era provar para todos que eu tinha valor, só não sabia como. Dias depois, a chance apareceu. Um emprego pequeno, uma vaga numa empresa que pagava pouco, mas que era minha oportunidade. Trabalhei com unhas e dentes, horas extras, suor, noites mal dormidas. E lá estava ela, a minha irmã, a gêmea perfeita, conseguindo tudo no passe de mágica a um emprego melhor, uma vida mais fácil, um mundo de facilidades. A inveja me corroía, mas o mais doloroso era a rejeição da família, especialmente da minha tia, que continuava a olhar para mim como se eu fosse um fracasso ambulante. Não importava quantas conquistas eu tivesse, ela sempre tinha um comentário ácido, uma crítica velada, um sorriso de desprezo. Até que aconteceu. Numa tarde em que eu estava exausta demais para sequer pensar direito, minha tia, sob a fachada de ajuda, tentou sabotar uma entrevista importante que eu tinha conseguido. Sabotagem fria, calculada. Ela espalhou boatos falsos, fez ligações dizendo que eu não era confiável, jogou lama no meu nome como se estivesse me enterrando viva. O choque foi imenso. Minha cabeça girava, meu coração parecia explodir. Eu não sabia se chorava ou se gritava. A sensação de injustiça me consumia por dentro. Foi nesse momento que, no fundo do poço, eu tomei uma decisão que mudou tudo. Eu não ia deixar que ninguém destruísse o que eu estava tentando construir. Nem ela, nem minha família, nem mesmo a dor. Comecei a me reerguer aos trancos e barrancos. O caminho foi cruel, solitário, mas cada passo me fez mais forte. Eu precisava reconstruir minha autoestima, minha dignidade. O mais irônico, minha tia, aquela que me desprezava tanto, acabou ficando desempregada. A crise bateu forte na casa dela, e sem ter para onde ir, acabou aceitando um emprego, na minha casa, como minha funcionária doméstica. Hoje, enquanto ela lava meu chão e arruma minha cozinha, eu vejo o olhar dela, cheio de vergonha, tentando esconder o orgulho ferido. E eu me sinto estranhamente poderosa, mesmo que ainda haja feridas abertas, cicatrizes que doem quando ninguém vê. Mas algo ainda está por acontecer, um segredo que pode virar tudo de cabeça para baixo. Quando minha tia bateu à porta da minha casa para começar a trabalhar como minha empregada doméstica, eu senti um nó enorme se formar na garganta, não de vitória, nem de vingança, mas de algo tão misturado que eu ainda não sabia nomear. Ela, a mulher que um dia me olhou com desprezo, me disse para procurar um emprego de verdade, agora limpava o chão da casa que eu mesmo pagava. Mas o silêncio entre nós era pesado demais para qualquer palavra de comemoração. No começo, eu quis manter distância, evitar os olhares dela, não deixar que a sensação de humilhação se transformasse em algo ainda pior, um prazer sádico. Mas o que eu não esperava era o quanto aquela convivência forçada mexeria comigo, e com ela. Minha tia, que sempre foi dona da razão em cada reunião de família, que nunca escondia o desprezo, estava caída no chão que eu pisava, suja de detergente e lágrimas escondidas. E no meio dessa ironia cruel, eu sentia uma faísca estranha de compaixão. Os dias passaram. Ela chegava cedo, vestida com roupas gastas, cabelos presos em um coque simples. Já não havia o perfume caro que costumava usar nem o sorriso arrogante. Só a mulher cansada que eu conhecia por trás do título de tia perfeita. No começo as conversas eram poucas frias, atravessadas pela vergonha e pelo rancor. Mas eu não podia negar que mesmo com toda a mágoa, queria entender o que a tinha levado a ser tão cruel comigo. Por que ela se apegava tanto à minha irmã e me desprezava tanto? Foi numa dessas tardes, enquanto ela limpava a cozinha, que ouvi uma respiração presa, quase um soluço abafado. Eu não queria que as coisas fossem assim, ela disse baixinho, sem me olhar. Por um instante, me peguei vulnerável. Queria que alguém reconhecesse a minha luta, e agora via que ela também carregava um peso invisível.
Foi quando comecei a escavar as camadas de rancor que existiam entre nós. Descobri que minha tia não era apenas a mulher fria e autoritária que eu imaginava. Por trás daquela postura, havia um passado marcado por escolhas dolorosas, medos que a transformaram na pessoa amarga que me fez sentir menor por tanto tempo. Enquanto isso, a minha irmã gêmea continuava a deslizar pela vida com uma facilidade que me irritava profundamente. Ela não fazia esforço, não sentia o peso das derrotas. A família a protegia como se ela fosse feita de cristal. Mas eu, do meu lado, tinha que batalhar como se estivesse numa guerra constante, tentando provar para todos, principalmente para mim mesma, que eu era capaz. E foi aí que a bomba estourou. Numa noite qualquer, recebi uma ligação que mudou tudo. Minha irmã estava envolvida numa situação que ninguém imaginava, algo grave, que poderia acabar com a imagem perfeita que ela construía diante da família e dos amigos. Eu poderia ter sentido satisfação? Talvez, se não fosse pelo choque e pelo medo. Porque, no fundo, eu sabia que aquela tragédia poderia me engolir também. A família ficou em silêncio, tentando esconder a verdade. Minha tia, mesmo sem emprego, tentou se manter longe da confusão, mas eu sabia que ela estava envolvida, não como vítima, mas como cúmplice de alguma forma. Aquela noite me fez entender que a minha luta não era só contra o desprezo dela, mas contra as sombras que a minha própria família carregava. Foi quando decidi, não ia deixar o passado, as mentiras e as traições definirem quem eu era. Ia lutar para me libertar dessa prisão invisível que me sufocava. Mas por mais que eu quisesse seguir em frente, o destino tinha outros planos. Minha tia, depois de semanas trabalhando para mim, começou a se mostrar diferente, talvez arrependida, talvez desesperada para sobreviver naquele novo papel. Mas um dia, quando eu menos esperava, ela desapareceu, sem avisar, sem deixar rastros. E eu fiquei sozinha, com perguntas que queimavam minha pele. Onde ela foi? Por quê? Será que essa história toda ainda ia me trazer mais sofrimento ou finalmente me libertar? Sei que parece loucura, mas eu sinto que essa ausência é o começo de algo maior, algo que vai virar minha vida do avesso. Quando minha tia sumiu sem avisar, o vazio que ela deixou foi como um buraco negro que começou a sugar tudo ao meu redor. Cada canto da casa parecia gritar sua ausência, o silêncio pesado da cozinha, a cama que ela arrumava religiosamente, as roupas no varal que eu via balançar ao vento, como um lembrete cruel do que tinha acontecido. Eu estava perdida, e pela primeira vez, o que senti não foi raiva nem desprezo, mas um medo bruto, primitivo. Onde ela tinha ido? Será que estava bem? Será que eu, de alguma forma, tinha responsabilidade por isso? Porque, por mais que eu não quisesse admitir, algo dentro de mim ainda se importava, e isso me assustava. A ligação que recebi naquela mesma noite mudou tudo. Era uma voz desconhecida, rouca e com pressa. Sua tia não está mais aqui. Ela deixou um recado, mas não quero falar por telefone. Venha ao endereço que vou te passar. É urgente. Meu coração disparou. Eu sabia que o que eu encontraria ali não seria fácil, mas algo me puxava, me chamava para enfrentar o que fosse, mesmo que eu quisesse fugir. No endereço, uma casa velha, escondida no meio de uma rua quase deserta, eu encontrei um envelope com o meu nome, escondido debaixo da porta. Com mãos trêmulas, abri. Lá dentro, havia uma carta escrita com uma letra que reconheci imediatamente, a da minha tia. Era uma confissão, um pedido de perdão, uma súplica. Ela contou tudo. Como tinha sabotado minha carreira, espalhado mentiras, por medo de que eu roubasse o lugar da minha irmã. Como ela havia sido manipulada por segredos da família que ninguém queria que eu soubesse. E acima de tudo, que ela estava com medo, não de mim, mas de um segredo que poderia destruir todos nós. A revelação me atingiu como um soco no estômago. Tudo que eu acreditava estava virando pó. Eu pensei que minha irmã era a vítima, que minha tia era a vilã. Mas aquela carta mostrava um cenário muito mais complexo, cheio de mentiras, traições e medos ancestrais. Enquanto eu lia, ouvi um barulho atrás de mim. Me virei rápido, e lá estava ela, minha tia, pálida, exausta, mas viva. Ela me implorou para não contar a ninguém. Disse que estava fugindo de algo maior, algo que poderia acabar com a nossa família. Eu queria acreditar nela, mas o medo que eu sentia era tão forte que quase me paralisava. Foi quando a ligação chegou novamente, dessa vez, minha irmã do outro lado da linha. Sua voz fria, calculista, me avisou que se eu fizesse algo para expor a verdade, toda a minha vida iria ruir. Aquele momento entre a carta, o reencontro com minha tia e a ameaça da minha irmã, foi como estar presa num pesadelo sem fim. Mas o que me deu força foi a certeza de que eu não podia mais viver naquela sombra. Eu precisava enfrentar essa guerra, custasse o que custasse. No dia seguinte, acordei decidida. Eu ia lutar, mas precisava ser esperta. Comecei a juntar provas, conversar com pessoas que minha irmã e minha tia acreditavam que eu não conseguiria alcançar. Aos poucos, fui desvendando a rede de mentiras e manipulações que estava enterrada sob anos de falsas aparências.
E foi numa dessas conversas que recebi uma informação que me congelou a espinha. Minha tia, a mesma que virou minha funcionária doméstica, estava no meio de um plano perigoso, algo que poderia nos destruir ou nos salvar, dependendo do lado que eu escolhesse. Eu estava diante de uma encruzilhada: ajudar a salvar essa família que me rejeitou, ou destruir tudo e começar do zero, sozinha. Foi nesse momento que ouvi a campainha da minha casa. Com o coração na garganta, abri a porta e encontrei um envelope lacrado, com meu nome, e uma ameaça escrita na porta em tinta vermelha. Eu sabia que a próxima escolha seria a mais difícil da minha vida. Quando vi a porta da minha casa com aquela mensagem em tinta vermelha, meu corpo congelou. Cada letra parecia gritar dentro da minha cabeça, fazendo meu peito apertar, minha visão nublar. A ameaça era clara, direta, cruel: pare agora ou vai se arrepender para sempre. Eu sabia que não podia ignorar, nem poderia recuar. Era um ultimato para calar, para desistir da minha busca por justiça e verdade, para me manter na sombra da minha irmã, na prisão invisível que minha família me impôs. Com as mãos tremendo, peguei o envelope que estava no chão, lacrado e pesado. Respirei fundo e abri. Dentro, havia documentos, fotos e uma carta. Tudo indicando uma rede de corrupção e traições que eu jamais poderia imaginar na minha própria família. Um plano obscuro que envolvia minha irmã, minha tia e até pessoas que eu considerava amigos. Era um segredo que, se revelado, destruiria reputações, negócios e talvez até vidas. A carta era assinada pela minha tia, uma última confissão, um pedido desesperado para que eu usasse aquela informação para limpar nossos nomes, para impedir que a verdade fosse manipulada para prejudicar ainda mais quem já sofreu. Mas também havia um aviso: se eu expusesse aquilo, estaria me colocando em perigo mortal. Naquele momento, meu mundo desabou e se refez ao mesmo tempo. Lembrei de todos os anos em que lutei para ser vista, para ter meu lugar. Lembrei das humilhações, das palavras cruéis da minha tia e da indiferença da minha irmã. E pensei: será que eu ia recuar agora? Meu coração pulsava como um tambor de guerra. Eu não podia confiar em ninguém. Nem na polícia, nem na família, nem nos amigos. A rede era profunda, e a sombra que ameaçava engolir tudo era maior do que eu. Então, tomei uma decisão arriscada. Iria usar essa informação para me proteger, mas também para fazer justiça do meu jeito. Comecei a montar uma estratégia. Reuni aliados inesperados, pessoas que também sofreram com as ações da minha irmã e da minha tia, mas que até então tinham medo de se posicionar. Minha casa virou um quartel-general. No meio de arquivos, mensagens secretas e noites sem dormir, eu me sentia viva, mesmo com o medo constante me acompanhando. Mas no fundo, a maior batalha era contra mim mesma. Contra o medo que insistia em apertar meu peito. Contra a dúvida se eu estava pronta para enfrentar aquilo tudo. Foi quando recebi uma visita inesperada. Era minha irmã. Ela entrou na minha casa com um olhar frio, mas desta vez diferente do habitual. Havia algo mais ali, uma mistura de medo, desespero e um pedido silencioso de trégua. Você não sabe o que está fazendo, ela disse, tentando controlar a voz. Se continuar com isso, vai destruir tudo, inclusive a si mesma. Eu queria odiá-la, gritar, expulsá-la dali. Mas, em vez disso, perguntei: o que você tem a dizer para defender tudo isso? Para justificar tudo o que aconteceu? Ela hesitou. Por um momento, vi a garota insegura que cresceu comigo, não a mulher poderosa que a família idolatrava. E foi aí que ela começou a contar tudo, os segredos que estavam escondidos sob camadas de mentiras, revelações que mudavam o cenário por completo. Minha irmã confessou que também era vítima, manipulada por forças maiores que nós, presas em um jogo de poder que não podíamos controlar. E então ela fez uma proposta: unir forças para enfrentar o verdadeiro inimigo, o que estava por trás de toda aquela teia de corrupção e traição. Eu queria acreditar, mas a ferida aberta da rejeição e do desprezo ainda doía demais. No entanto, algo dentro de mim sabia que aquela podia ser a única chance de redenção, para mim, para ela, para nossa família. Mas antes que eu pudesse responder, um barulho no andar de cima cortou o ar. Alguém estava entrando na minha casa. E naquele instante, a certeza do perigo se transformou em realidade. Quem era? Um inimigo? Um aliado? Ou a pior ameaça que eu poderia imaginar? A resposta estava na sombra que se projetava na porta do meu quarto. O coração batia tão forte que parecia querer sair do meu peito. A sombra na porta do meu quarto era o prenúncio do que eu mais temia. Cada músculo do meu corpo se enrijeceu, e minha mente disparava tentando prever o pior. Quem estaria ali? Um inimigo? Alguém da família? Ou pior ainda, alguém que veio para destruir tudo que eu estava lutando para construir? A porta se abriu lentamente, rangendo como se quisesse anunciar cada segundo da minha angústia. E então, a figura apareceu. Não era um estranho, nem um criminoso, mas sim minha tia. Ela estava diferente. O brilho arrogante havia sumido dos olhos, substituído por uma expressão desesperada e exausta. Eu tentei te avisar. Ela sussurrou, a voz carregada de medo.
mas eles estão mais perto do que você imagina. Antes que eu pudesse perguntar quem eram eles, ouvi passos apressados subindo as escadas. Minha irmã apareceu atrás dela, com o rosto pálido, segurando algo nas mãos, um envelope, diferente do anterior, maior e mais pesado. Isso muda tudo, disse ela, entregando-me o envelope. Abri com cuidado. Dentro havia uma pilha de documentos, fotos e gravações. Provas contundentes que não só confirmavam o que minha tia havia confessado, mas também mostravam um jogo ainda mais sujo e perigoso. Eu estava no centro de uma trama de corrupção, chantagem e traição que ultrapassava os limites da minha imaginação. Eles não querem que essa verdade venha à tona, minha irmã continuou, com os olhos cheios de lágrimas. E vão fazer de tudo para calar você, para calar a gente. Aquela frase fez meu sangue congelar. Entendi que estávamos em guerra, e a batalha estava só começando. Por um momento, um silêncio pesado tomou conta da sala. Eu, minha tia e minha irmã. 3 mulheres com histórias entrelaçadas por mágoas, segredos e agora, um inimigo em comum. Então minha tia falou. Eu fiz coisas erradas, tentei proteger minha própria pele, e te machuquei. Mas se queremos sair dessa, precisamos confiar umas nas outras. Mesmo que seja difícil. As palavras dela mexeram comigo. Aquele pedido de união parecia uma última esperança para reconquistar não só minha dignidade, mas também a nossa família. Eu não sei se consigo, respondi, a voz embargada. Mas não posso mais continuar sozinha. Foi ali, naquele instante, que tomei uma decisão que mudou o rumo da minha vida. Decidi unir forças com elas. Decidi que iríamos lutar juntas contra aquele inimigo invisível, contra a rede de corrupção que tentava destruir tudo e todos. Mas sabia que essa união seria perigosa, que cada passo podia nos colocar ainda mais em risco. Nas semanas seguintes, trabalhamos em segredo. Cada informação que descobríamos, cada prova que reuníamos, nos aproximava mais da verdade e também dos nossos inimigos. Recebemos ameaças anônimas, tentativas de invasão à nossa casa, até uma madrugada em que alguém tentou arrombar minha porta. O medo era constante, mas a vontade de vencer era maior, e no meio dessa luta, eu comecei a me reencontrar. A ver que, apesar de tudo, eu era mais forte do que jamais imaginei. Minha tia, mesmo com seus erros, mostrou-se uma aliada valiosa. Minha irmã, por trás da máscara, revelou-se vulnerável e humana. E eu, pela primeira vez, consegui olhar para mim mesma com orgulho, sem precisar da aprovação de ninguém. Mas a batalha final estava por vir, porque na última ligação que recebi, a voz do meu maior inimigo soou clara e ameaçadora. Você está se metendo onde não devia. Pare agora, ou vai perder tudo. E eu garanto que não será só sua vida que vai acabar em ruínas. O relógio estava correndo, e eu sabia que o momento decisivo estava próximo. O peso daquela última ameaça parecia um punhal cravado no meu peito. A voz fria e implacável ecoava na minha mente enquanto eu encarava o relógio, sentindo o tempo escorrer como areia entre os dedos. Eu sabia que o momento decisivo estava chegando. O momento de enfrentar tudo, de encarar os fantasmas do passado, os inimigos do presente, e decidir o meu futuro. Durante semanas eu, minha irmã e minha tia trabalhamos juntas na surdina, reunindo provas, conversando com testemunhas, costurando uma rede de aliados que jamais teriam imaginado se uniríamos um dia. A cada passo, o perigo aumentava. As ameaças se tornavam mais explícitas, os olhares nas ruas mais desconfiados, e a sensação de estar sendo caçada se tornava insuportável. Mas no fundo, eu sentia algo que nunca havia sentido antes: poder. O poder que vem da verdade, da justiça, e da coragem de quem se recusa a se render. Chegou o dia em que estávamos prontas para expor tudo, para abrir a caixa de Pandora e mostrar para o mundo a podridão que corria por baixo das aparências. Marcamos uma reunião com a polícia e a imprensa. Era a nossa última cartada. Quando entramos naquela sala, eu senti o olhar de todos sobre mim. O olhar que um dia foi de desprezo, agora cheio de curiosidade e respeito. Minha tia, antes tão arrogante e fria, estava ali ao meu lado, demonstrando um arrependimento sincero. Minha irmã, ainda frágil, mas decidida, segurava minha mão, mostrando que apesar das diferenças, estávamos unidas. E eu, a sobrinha rejeitada, a fracassada da família, era agora a voz da verdade. Comecei a relatar tudo: a sabotagem, as mentiras, a rede de corrupção, as ameaças, a luta para reconstruir minha vida e minha dignidade. Cada palavra saía do fundo da minha alma, carregada de dor, de esperança, e de uma força que eu nem sabia que tinha. Quando terminei, o silêncio tomou conta da sala. Os olhos da polícia brilhavam com a promessa de justiça. Os jornalistas se preparavam para divulgar a maior história do ano. Mas, no meio daquele silêncio, ouvi um barulho estranho. Portas se abriram com força, passos apressados invadiram o recinto. Era ele, o homem que ameaçou minha vida, que tentou me calar, que tentou destruir tudo o que eu amava. Sua presença era uma sombra negra que parecia sugar toda a luz. Vocês acham que vão sair impunes?
Ele rosnou, a voz carregada de raiva e desespero. Mas, naquele momento, algo incrível aconteceu. Em vez de medo, eu senti uma onda de coragem. Em vez de fraqueza, uma determinação imensa. Eu me levantei, olhei nos olhos daquele homem e disse, com a voz firme: não, eu não vou mais me esconder. Nem eu, nem minha família. Vocês perderam. A polícia rapidamente agiu. O homem foi detido. A justiça finalmente começava a ser feita. Nas semanas seguintes, a verdade veio à tona. Minha irmã foi inocentada das acusações falsas que tentaram jogar sobre ela. Minha tia, apesar dos erros, recebeu uma chance de recomeçar. E eu recebi o que mais queria, respeito. De mim mesma e dos outros. Mas o melhor de tudo foi perceber que no meio de tanto sofrimento e traição, eu encontrei algo que ninguém podia tirar, minha força. Hoje, quando olho para trás, vejo não só as feridas, mas as cicatrizes que me fizeram quem eu sou. E sei que não importa o que aconteça, eu vou continuar lutando, não só por mim, mas por quem precisa de uma voz, por quem foi rejeitado e desprezado. Porque no final, a verdadeira redenção não está em vencer os outros, mas em vencer a si mesmo. Depois daquela tempestade, quando a justiça finalmente começou a cumprir seu papel, o mundo pareceu abrir uma fresta de luz para mim. Mas eu sabia que a verdadeira batalha não terminava ali, não com o inimigo atrás das grades, nem com as manchetes nos jornais. A batalha maior estava dentro de mim. Durante anos, carreguei o peso da rejeição, o desprezo da minha tia, a preferência absurda pela minha irmã, a sensação constante de ser a outra, a invisível. Meus dias eram marcados por dúvidas tão afiadas que cortavam a pele da minha autoestima, me fazendo questionar se eu tinha algum valor. Mas o que ninguém podia tirar era a minha vontade de resistir. No começo, ser a dona da casa onde minha tia agora trabalhava como empregada doméstica era uma ironia cruel demais para digerir. Eu via nos olhos dela aquele misto de vergonha e raiva, e por muito tempo me senti presa numa armadilha emocional, odiar e ao mesmo tempo querer que ela me entendesse. Mas com o tempo, entendi que o verdadeiro poder não estava na vingança, e sim na reconstrução. Reconstruir a mim mesma, reconstruir o que havia sido destruído pela inveja e pelo desprezo. Reconstruir a confiança nas pessoas que, apesar de tudo, ainda faziam parte da minha vida. Minha tia, com seus erros, virou um reflexo do que eu poderia ter me tornado se tivesse desistido. E isso me deu força para perdoar, não por ela, mas por mim. Minha irmã e eu, depois da tempestade, começamos a nos entender de verdade, não como rivais, mas como duas pessoas feridas tentando se curar. A dor uniu o que o orgulho tentou separar. Com o tempo, minha carreira deslanchou. O emprego pequeno que um dia aceitei virou uma empresa que eu mesma abri, uma empresa que hoje dá emprego para dezenas de pessoas. Passei a usar minha voz para ajudar quem, como eu, foi rejeitado pela família, pelo sistema, pelo mundo. Falei em eventos, escrevi artigos, criei grupos de apoio, porque sei o quanto é difícil se sentir invisível. Mas não vou mentir, a cicatriz da rejeição ainda dói. Tem dias que ela se manifesta nas pequenas coisas, num olhar atravessado, numa palavra maldita, numa lembrança que bate forte no peito. Por isso, continuo lutando. Não para apagar o passado, mas para não deixar que ele defina meu futuro. Aprendi que a redenção não é um destino, é uma jornada. E a minha jornada está apenas começando. Hoje, quando olho para aquela mulher que me disse para procurar um emprego de verdade, só vejo alguém que se perdeu no medo e na amargura. Não guardo rancor, só compaixão. Porque entendi que, no fundo, o que todos queremos é ser vistos, aceitos, amados. Minha história não é só sobre rejeição e vingança. É sobre sobrevivência, superação, e a incrível capacidade que temos de renascer das cinzas. Eu me tornei muito mais do que aquela garota que a família desprezou. Me tornei a mulher que venceu, que criou seu próprio caminho, que encontrou força na dor. E se você está aí do outro lado, sentindo que ninguém acredita em você, que o mundo te esqueceu, eu quero que saiba uma coisa. Você não está sozinho. Sua dor é real, sua luta vale a pena. E mesmo quando tudo parecer impossível, você pode se levantar, pode se reinventar, pode ser a sua própria redenção. Essa é a minha história. E agora, é a sua vez.